é dia de maldade. Não mexe com a Santana, da Santana. É brabo, não mexe com a Santana, da Santana. É brabo. Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar desse alto-falante querido demais, que é o Eros, né? Quando eu falo da Eros aí, muita gente gosta, ama. Eu também gosto do alto-falante da Eros, né? Eu sempre falo aqui, né? Quando você vê um som com Eros, você já fica dizendo, rapaz, esse som aqui é diferente. Tem que ter cautela, senão a gente perde o racha. Grave muito agressivo, né? Hoje vamos falar do Bass, né? Pagem Bass é voltado mais para qualidade. E se você quiser um grave para racha, né? É o SDS, né? Pode ser esse amarelinho, mas sendo o SDS, que o Bass foi feito mais para subgrave, né? Mais para qualidade de som, mais parecido com o som PA. Esse alto-falante é um dos queridos do Brasil aí, né? Claro que hoje tem muitas marcas aí no mercado. Cara, todo dia as marcas aí estão lançando alto-falantes novos, né? Muitas marcas aí nem produzia alto-falantes de 15 polegadas, 18 polegadas, já estão iniciando nesse mercado aí. Então a Eros tá com muita concorrência, mano. Vocês podem perceber, o negócio tá bruto aí, com muita concorrência, né? Complicou. Faz tempo que a Eros lançou um alto-falante, né? Só deu uma atualizada ali dos alto-falantes aí. Mas faz tempo que ela lançou pelo menos um alto-falante de 15 e 18 polegadas. Eu sempre acompanho a Eros aí. Eu nunca mais vi um lançamento mesmo. Diga, isso aqui é diferente dos demais, né? Só dá uma atualizada ali de pouco. Mas por um lado tá certo, né? Se tá dando certo, bora continuar mais um tempo. Como a Vulcano mesmo, né? Parou no tempo. Mas é um alto-falante que vende muito, cara, né? Um dos alto-falantes mais vendidos aí do mercado. É da Vulcano. Então a Eros também tem essa proposta aí, congelou um pouco nos produtos aí, mas que agrada demais. Para mim é um dos alto-falantes mais tops, né? A aparência dele, principalmente o de 18 polegadas, eu gosto demais desse alto-falante. E hoje vamos falar aqui, né, e ver as características desse grande alto-falante que muita gente ainda compra no mercado aqui no Nordeste, meu amigo. Ainda o pessoal usa muito nos paredões aí, por eficiência dele, e vamos dar uma olhada aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Antes de começar o vídeo, peço para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você é novo aqui, né, tá chegando aí, 70% de vocês que estão vendo aí são novos no canal. Então, vai se inscrevendo aí para ajudar o canal. Aqui todo dia tem vídeo de som automotivo, todo dia mesmo. Acompanhe o canal aí que você vai gostar. Se você não gostar, amanhã você sai. Ou até hoje mesmo. Então, roda a vinheta aí antes de começar essa fuleiragem. Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida. Ela não manda, mas pareceu uma bandida. Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida. Ela não manda, mas pareceu uma bandida. Bem, gente, hoje vamos falar do Tajik Bass de 18 polegadas, um alto-falante muito top no mercado aí, né? As pessoas que estão querendo fazer um projeto com esse alto-falante, já vou dizendo de cara, você tem que ter espaço, né? Porque ele precisa de uma litragem maior, né? Porque vocês sabem, o de 18 polegadas é muito diferente do de 15 polegadas. O 15 polegadas pode-se dizer que cabe em qualquer canto, comparado com o de 18 polegadas. Eu já tive o de 15 polegadas, também é top, né? Eu não gostei de só um alto-falante, né? Eu já fiz uma caixa, tipo uma caixa trio com um alto-falante. Não gostei muito, né? Eu sentia que era pouco grave, né? Uma vez eu encostei até perto de um som que tinha um de 18 polegadas desse rapaz aqui. A pisa é grande, viu? Porque o de 18 polegadas ele é mais cheio, né? Eu senti mais cheio o som, mais robusto. Eu tô falando a sonoridade, viu, gente? Não é só do tamanho, não. O 18 polegadas me agradou demais, né? Por isso que até eu vou fazer um projeto aí com som com alto-falante de 18 polegadas, né? Porque eu gosto mais dessa proposta de 18 polegadas. Adoro. O de 15 eu percebo que quando você usa dois, é melhor, entendeu? Quando você usa dois de 15, é muito melhor você usar de um. Nunca gostei de usar um alto-falante. E por isso que eu digo, parece que o som fica bem melhor, né, com um de 18 polegadas. Pelo menos no grave eu apanhei feio, viu? Com de 18. Quando você vai fazer esse tipo de sistema com alto-falante de 18 polegadas, você tem que ter espaço. Na minha cidade mesmo tinha um Celtinha lá com dois desse aqui. O cara botou até médio de 8 polegadas porque o espaço é muito pequeno, né? Você tem que estar ciente que não cabe em qualquer canto. O bicho é grande, viu? E essa eu fiz para
coisas que eu e deixa essa pele de lado, vem curtir o rei do batidão. E por o alto-falante ser maior, a questão do SPL, né, do som, ele tem mais eficiência no alto-falante. Ele desce mais, né, no caso, é uma coisa que eu gosto demais, que desce mais um pouco e não sobe tanto, né? Você tem que ter a ajuda de uns médios, né? Aconselho vocês usarem um médio de 10 ou o médio de 12, né? Porque o médio de 8 não vai acompanhar tão bem como o médio de 10 e o de 12. Alto-falante de 18 polegadas é bom você usar médio de 10 ou de 12, certo? A minha cidade tinha um Transformer com 2 desses aqui, só 2, cara. Eu senti aquela pressão no super. Chega doía, cara. É impressionante. O da Aeros aí tem essa qualidade aí de agressividade. Por ser o BES, né? Mas Aeros é Aeros, né, gente? O pessoal gosta dessa frase, né? Você gosta dessa fuleiragem. Mas Aeros é Aeros. É mesmo, é? Tem muito apaixonado por Aeros aí, né? Mas uma coisa não podemos negar: a batida da Aeros é inconfundível. Porque é um grave que joga bem mais longe, né? Dependendo também dos postos e da caixa, né? Mas o alto-falante da Aeros se destaca nesse sentido aí de jogar bem mais longe, né? Por isso que os paredões aqui no Nordeste usa ele. E vamos dar uma olhada aqui no preço dele, né? Nas especificações dele aqui. Está o preço desse alto-falante, né? Tá R$1.000, 900, varia muito aí. Acho que é dos alto-falantes tá mais barato, pode se dizer, que o Vulcano, a Chive, tá um preço um pouquinho mais elevado, né? Dependendo da região, né? Não vamos negar que depende da região, da loja que você usa, mas digamos que esse aqui está 1023, pode-se dizer, no caso. Esse aqui é o de 15 polegadas, gente. Eu botei nessa tela aqui para dizer para vocês que o conjunto magnético, né? Essa parte aqui, o conjunto magnético, é a mesma do de 18, né? Esse aqui é o de 15 polegadas, né? Mas a questão... o imã aqui é o mesmo, vai mudar aí, só muda a carcaça, né, que é bem maior, e o cone, e por isso que ele tem mais pressão sonora, né, porque quanto mais por o cone ser bem maior, ele vai mais ter mais pressão, né. É a mesma coisa de eu ter uma mão pequena aqui e ter um cara com a mão bem maior, vai ser mais pressão. Que exemplo paia, né? Tem demência? Mas deixando bem claro, é o mesmo conjunto magnético, mas só que tem mais pressão por o de 18 polegadas ser maior, e eu acho mais bonito também. Vamos dar uma olhada aqui nas especificações desse alto-falante, né? A resposta desse alto-falante responde de 30 a 1000, né? Claro que você não vai usar essa frequência, né? Aconselho você botar aí de 40, 45, 48, né? E o pessoal do Nordeste usa aqui 160, 165 no corte. A sensibilidade desse alto-falante é o de 18 polegadas, viu, gente? Eu tô falando aqui. É 95.78, né? O SPL desse alto-falante um pouco mais alto que o de 15, né? Como eu falei para vocês, porque ele é bem maior, então vai pegar. Então a área de cone é bem maior, mais pressão sonora. Não vai ser tão agressivo como o de 15, viu? Deixando bem claro. O de 15, por ele ser um pouco menor, ele mexe mais rápido. O de 15 vai ter mais agressividade, mas em compensação, no subgrave, o de 18 ganha. Por isso que eu gosto. A potência desse alto-falante é 1650, né? Eu acho até legal essa configuração aí, porque é 1900, eu acho que esquenta muito a bobina, dá mais pau, né? Essa questão de bobina esquentar e perder eficiência, quanto menor, melhor, né? Por isso que o som PA, qualidade é absurda, porque geralmente é 1000 RMS e toca pra bexiga, entendeu, gente? Essa questão de alto-falante, tem muita gente que, eu vou pegar o da Aeros, vou pegar o de outra marca, vai encobrir o outro. Não é bem assim. Isso depende muito da caixa que você usa, viu, gente? A caixa é o segredo. Tem sons ganhando aí, rachas aí com a caixa, entendeu? Não é nem o alto-falante. Claro que uns alto-falantes como esse aqui tem uma configuração bem diferente. A eficiência que vamos mostrar para vocês aqui é bem maior, então vai ter mais rendimento no som, né? Tudo depende da caixa que você usa. E ele é 1650 RMS, para mim tá top. E em programas musicais ele é 3300 RMS. Impedância 4 ohms, né? Resistência 6.0, área de cone 1, 0,120, frequência de ressonância 35.96, né? Eu aconselho vocês usarem um corte de frequência aí 40 Hz, deixar mais ou menos nessa configuração, vai tocar legal. E uma coisa que se destaca aqui, né? Adiantando aqui, uma coisa que se destaca é a eficiência desse alto-falante, né? Ele é 2.3, cara, 2.3. É muita coisa para um alto-falante, né? Geralmente, se não me engano, do Vulcano é 1.4, mais ou menos, 1.6. Eu não tô lembrado aqui no momento. Mas a eficiência desse aqui é quase o dobro. É 2.3. Muita coisa para um alto-falante, né? Por isso que a Aeros se destaca, né? Tem sons aí que quase não tem bateria, como o meu não tinha, e toca demais, cara. Se destaca nesse sentido aí. Eu fico imaginando que tivesse muita alimentação num som desse. Você tendo alimentação, meu amigo. Claro que a alimentação é sempre bom, mas tem muita gente que não tem, né, baterias suficientes, mas
a Aeros toca. Aí você diz, por que você saiu da Aeros, né? O meu rasgou a borda, né? Geralmente, quando a gente usa com mau uso, ele rasga a borda, cara. Eu queria rachar com o som lá grande lá. Ele rasgou a borda, rasgou no meio ali, rasgou tudo. Mas eu sei que foi culpa minha. Vou dizer logo, foi culpa minha. Eu botei tudo que eu tinha e deu isso. Mas eu sinto saudade desse alto-falante por eficiência dele, né? Por agressividade dele. A Aeros se destaca por duas qualidades que eu vejo no da Aeros. É o forró, né? Aquele tum no pedal, cara. É diferente. Pode ver como o da Aeros é diferente. Aquela pressão ali no pedal do forró é diferente. E quando a música, tipo, dá aquele pico, né? Pum! Tem uns forros que estão usando muito isso. Principalmente o piseiro, né? Tem aquele pum! Rapaz, a Aeros, quando dá aquilo ali, meu amigo, a Aeros se destaca. Eu não acho um grave tão envolvente o som, né? Ele tem essas duas características, no pedal ali e quando dá aquele pum. Mas em um todo, gosto pessoal, viu, gente? Eu vou falar meu gosto pessoal. Ele não tem aquele envolvimento, né? Aquele tipo grave lá, o contrabaixo e tudo, como o alto-falante aí, o Shiver, o Vulcano. Ele não tem aquele encheio, né? Por ele ser um pouco mais agressivo, dizendo um jeito bem simples para você, ele não tem aquele envolvimento, né, contrabaixo e tudo, comparado a outros alto-falantes. Essa questão eu não gosto, entendeu? É uma coisa pessoal minha, cada um tem um gosto e eu falo o que eu sinto. Mas se você quiser agressividade e rachar, é um alto-falante top. Então, quais são as minhas considerações finais? Esse alto-falante aí eu usaria com certeza, né? Principalmente o de 18 polegadas, né? Se você quiser mais agressividade, coloque 2, né? 2 fica... Rapaz, eu já vi tocando aí no sedã. Cara, tu é doido. É pressão, viu? Esse carro tava mexendo todinho, vibrando. Eu tava pra pedir o cara pra baixar o som. O gráfico tava potente demais. Mas como eu falo pra vocês, tudo é caixa. Ali traz certinho tudinho, apesar que o Aeros ele não tem essa frescura com caixa não. Você não bota numa caixa errada demais, né, para se mover demais, não vai dar pau. Você tem que preparar uma caixa com área de cone perfeita ali, né? Ele tem essa questão da borda da acessibilidade. Mas eu usaria no meu sistema com certeza por agressividade e por não passar vergonha no som, viu? Ao lado de outro som ali. E você usa Tadge Bass ou tem vontade de usar? Comenta aí, né? Tem muita gente que diz que não usa mais. Muita gente que volta por Aeros, uma das empresas maiores do Brasil é a Aeros, né? Parabéns pro pessoal da Aeros, que Deus abençoe aí o pessoal da Aeros, né? Um dos alto-falantes mais tops. Ele era dos alto-falantes mais caros, hoje não, né? Tá mudando a ordem aí, mas é um alto-falante que agrada demais, cara, por seu som e a sua eficiência. Comenta aí, compartilha esse vídeo aqui se você gosta da Aeros. Aeros. Adoro.